Olá! Quantos anos você gostaria de viver? 80 anos, 90 anos, 120 anos, mais do que isso, menos que isso? Vou refazer a pergunta. Se você pudesse escolher quanto você gostaria de viver com saúde, com autonomia, com seus amigos e familiares por perto, qual seria a sua resposta? Quando a gente pensa em envelhecimento, lembramos das limitações, das doenças e das perdas. Mas vários cientistas estão fazendo de tudo para segurar o envelhecimento, tratar o envelhecimento como uma doença qualquer. Eles estão tentando fazer com que você e eu chegamos aos 120 anos felizes, saudáveis e satisfeitos. Tanto que vários dizem que já nasceu a pessoa que chegará aos 150 anos. Nesse vídeo, você vai aprender sobre a ciência por trás disso. O que faz você envelhecer? Quais os suplementos mais promissores por seus efeitos anti-envelhecimentos? E o que você poderia fazer para viver mais e com mais saúde? Tanto escolhas alimentares mais inteligentes, o hábito alimentar mais importante, os exercícios ideais e muito mais, para você tentar frear o relógio de dentro para fora e poder colher os frutos mais tarde. Então fica até o final e descubra. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho, senão você não recebe as notificações dos nossos próximos conteúdos. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí e me conta, quantos anos você quer viver com saúde? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Por que você envelhece e por que o envelhecimento não é fixo? Algumas pessoas parecem envelhecer bem mais lentamente, têm uma pele mais jovem, têm mais energia, têm mais vitalidade, nem têm cabelos brancos, sendo que outras com 30 e poucos anos estão parecendo sessentões. Você já se perguntou isso? Por milênios, as pessoas são fascinadas pela fonte da juventude. Essa ideia recorrente e histórias, lendas, que mostra o desejo humano de vencer o envelhecimento e a morte. Um exemplo é o quadro A Fonte da Juventude, de 1546. Nesse quadro, as pessoas idosas são mostradas sendo carregadas ou indo por conta própria para uma piscina mágica. Elas entram na água velhas e debilitadas e saem do outro lado jovens e revitalizadas. Ninguém nunca descobriu essa fonte da juventude, mas a ciência está revelando o que acontece dentro do nosso corpo que faz com que nossas células envelheçam. E é a partir desse conhecimento que os cientistas estão tentando desenvolver novas armas para retardar o processo. Melhorar a saúde durante a velhice, prevenir doenças relacionadas à idade. Quais são os 9 marcos do envelhecimento? O primeiro é o encurtamento dos telômeros. Os telômeros ficam no final do seu material genético, do seu DNA, e servem como proteção. É como aquele material plástico que reveste a ponta do cadarço dos seus sapatos, e sem ele você não consegue enfiar no buraquinho certo. O telômero é parecido com esse plástico. Cada vez com que sua célula se divide, o telômero vai encurtando até um ponto que a célula para de se dividir, porque o telômero ficou tão curto que poderia expor o DNA, ou seja, seu material genético ficaria desprotegido. Esse é um dos marcos do envelhecimento, mas tem outros. Como estou falando do DNA, o segundo seria a instabilidade genômica. Com o tempo, poluição, radiação, vai tendo danos ao DNA, que vai levar a erros na replicação. Essa instabilidade genômica pode levar tanto ao envelhecimento quanto ao câncer. O terceiro marco são as alterações epigenéticas. David Sinclair, um dos maiores conhecedores sobre envelhecimento, que trabalha em Harvard, propõe que muitos aspectos do envelhecimento são devidos a essas alterações epigenéticas. Ou seja, o envelhecimento é simplesmente uma perda de informação. Não é devido à perda de informação genética, mas epigenética, que fica do lado de fora do teu DNA, o epigenoma. Ele compara o envelhecimento a um CD riscado, onde a música não toca do jeito que deveria por causa dos arranhões, que são as alterações epigenéticas. Se pudéssemos encontrar uma maneira de polir o CD, remover os riscos, nossas células voltariam a tocar as músicas conforme o CD novo. Tanto ele acha que isso é verdade, que quando você pega uma célula de um organismo velho, por exemplo, o cachorro da Barbra Streisand, e o clona, o cachorro clonado não envelhecerá mais rápido, mas sim terá uma expectativa de vida similar ao original. Outros marcadores do envelhecimento são as perdas da proteostase. As proteínas se tornam danificadas ou disfuncionais com a idade, podendo levar a doenças como artrose. A desregulação nutricional, o nosso metabolismo responde menos eficientemente aos nutrientes que
estão podendo levar a resistência insulínica, inflamação e acúmulo de gordura. Disfunção mitocondrial, as nossas mitocôndrias fornecem energia à célula e tornam menos eficientes. Outro marcador do envelhecimento importante são as células zumbis, as chamadas células senescentes, células idosas que não conseguem se dividir, mas que causam inflamação nos órgãos e tecidos. O envelhecimento também causa uma comunicação intercelular alterada, as células não conseguem se comunicar tão bem uma com as outras. E o último marcador é a exaustão de células-tronco. Então aquelas células que têm a capacidade de se renovar vão diminuindo, prejudicando a capacidade do corpo de se regenerar. Esses são os 9 marcos do envelhecimento que interagem entre si e vão fazer você envelhecer mais rápido ou mais lentamente. Mas existe algum avanço sobre conseguir reverter o envelhecimento ou é só teoria? Então, estão tendo alguns avanços fantásticos. A equipe do David Sinclair conseguiu restaurar a visão de ratos com danos no nervo óptico. Isso foi feito através de uma técnica que promove a regeneração dos nervos, lesões que antes eram consideradas permanentes. A equipe do David Sinclair usou um dos fatores Yamanaka para reprogramar células adultas dos olhos e torná-la como uma célula-tronco, eliminando toda a metilação do DNA do genoma, ou seja, limpando o CD. Ao ativar esses fatores, eles conseguiram fazer com que as células do nervo danificadas se comportassem como células jovens e saudáveis, levando à recuperação da visão. Esse avanço é significativo porque, além do futuro poder oferecer um caminho para tratar cegueira, também abre portas para a possibilidade de regenerar outros órgãos e tecidos, o que poderia ter implicações enormes para o tratamento de várias doenças que hoje são incuráveis. E olha, muita gente rica está investindo dinheiro pesado nessas pesquisas. Eles não querem morrer e deixar seu dinheiro para os outros. Peter Thiel, os fundadores do Google e agora o pessoal da XPRIZE, eles darão um prêmio de mais de 100 milhões de dólares para a equipe que conseguir reverter em pelo menos 10 anos a função cerebral, muscular e imune de adultos mais velhos. Tudo bem, mas isso vai levar anos, décadas. O que você pode fazer agora para frear o envelhecimento? Será que você precisa trocar o sangue com seu próprio filho, 17 anos, como aquele bilionário Brian Johnson fez isso e algumas de suas loucuras? Não. Vamos ser mais práticos. O que o David Sinclair propõe? O que o cara que mais entende envelhecimento do mundo faz? Vou dividir em 5 tópicos. Comidas que você deve evitar, qual a melhor maneira de comer, quais os melhores alimentos, quais os melhores suplementos e como você deveria se exercitar. Vamos começar com os alimentos que você deveria evitar. David Sinclair é cauteloso, principalmente com o açúcar, que ele acredita que é um dos maiores aceleradores do envelhecimento. Ele evita açúcares simples e frutose, pois eles levam a doenças metabólicas como diabetes e podem contribuir para a deterioração do corpo em geral. Acabei de fazer um vídeo sobre frutose e tenho vídeos de como você pode se livrar do açúcar. Vou deixar nos cards finais. Altos níveis de açúcar causam glicação avançada, os AGS, que fazem com que o açúcar se ligue às proteínas e lipídios, danificando as células e aumentando o envelhecimento. Aquelas pessoas que comem muito açúcar, você vê na sua pele, vai ficar mais cheia de rugas, mais flácida. Em vez disso, ele foca em alimentos que promovem um estado metabólico saudável, mantendo baixos os níveis de açúcar no sangue, evitando picos e quedas que podem levar a danos celulares ao longo do tempo. Um metabolismo saudável melhora a capacidade do corpo de se desintoxicar, de excretar as substâncias nocivas e reparar os danos celulares. Já o metabolismo desregulado pode levar à inflamação crônica, um fator conhecido do envelhecimento, e desenvolvimento de doenças relacionadas à idade. Um metabolismo saudável ajuda a manter o equilíbrio inflamatório, protegendo o corpo contra esses efeitos negativos. Claro que você também deve evitar ultraprocessados, que além de açúcar, tem sal demais, gorduras ruins e vários produtos químicos que fazem mal para a sua saúde. Também nunca fumar ou usar drogas, evitar beber demais, tudo isso gera envelhecimento precoce também. O que David Sinclair acha sobre a dieta? Tem que comer de 3 em 3 horas? Não. O professor de Harvard enfatiza a importância de jejum e comer menos vezes, sendo que os animais, quando têm restrição calórica sem desnutrição, sempre vivem mais. Tem sido demonstrado que o jejum ativa sirtuínas, um grupo de proteínas associadas ao aumento da longevidade e à saúde celular. Segundo ele, constante estado de alimentação em que muitos vivemos, comendo a cada 3 horas ou mesmo comendo de 3 refeições diárias, aceleram o envelhecimento.
Ele prefere comer em um período de cerca de 6 horas por dia, geralmente pulando o café da manhã e às vezes o almoço, tendendo a consumir uma única refeição saudável e substancial no final do dia. Essa abordagem não é apenas sobre restringir calorias, mas sobre permitir com que o corpo entre em um estado onde possa se reparar, se regenerar. Um processo chamado de autofagia, que é quando as células reciclam seus próprios componentes danificados, tirando excesso de lixo, além de diminuir o estresse oxidativo, melhorar a sensibilidade à insulina, IGF-1 e reparando o DNA das células. Mas quais os melhores alimentos para você comer? Folhas verdes escuras, alimentos como espinafre, couve e outras folhas verdes são ricas em vitaminas e minerais e fibras. Elas também contêm compostos antioxidantes que podem ajudar a proteger contra o estresse oxidativo e inflamação. 2. Alimentos ricos em polifenóis. O Sinclair também acha a importância dos polifenóis, que são compostos encontrados em muitos alimentos, vegetais e frutas. Eles agem como antioxidantes e podem ativar sirtuínas, ajudando na saúde e longevidade. Alimentos ricos em polifenóis incluem frutas vermelhas, uvas, o resveratrol é um tipo de polifenol encontrado na casca das uvas, chá verde, matcha, azeite de oliva, castanhas, nozes, gorduras saudáveis. Ele destaca a importância das gorduras saudáveis, especialmente aquelas do azeite de oliva extra virgem, nozes, peixes gordurosos como sardinha. Essas gorduras ricas em ácidos graxos ômega 3 são conhecidas por suas propriedades anti-inflamatórias e benefícios cardiovasculares. 4. Proteínas de alta qualidade. Embora Sinclair não tenha o consumo exagerado de proteínas, reconhece a importância das proteínas de alta qualidade, especialmente as fontes vegetais e peixes. Ele sugere limitar a ingestão de carnes vermelhas e processadas, que têm sido associadas ao maior risco de doenças crônicas e câncer do intestino. 5. Comidas com estresse. Ele acha que o consumo de plantas que experimentam estresse, como aquelas que crescem em condições difíceis e produzem altos níveis de compostos protetores como polifenóis, podem conferir benefícios à saúde. Ele sugere que comer alimentos que foram expostos a algum tipo de estresse pode ativar caminhos de longevidade no corpo humano. E os exercícios físicos? David Sinclair acredita fortemente no poder do exercício físico regular e intenso. Quando a pessoa envelhece, o que ela faz? Fica mais parada. E o que acontece? Vai engordar, vai ficar mais difícil se exercitar, vai se exercitar menos, vai ficar mais parado. Então o ciclo vicioso se fecha. O que você tem que fazer? Ele argumenta que exercícios que deixam você ofegante, como corrida ou ciclismo intenso, induzem estados de hipóxia, então baixa os níveis de oxigênio e pode estimular uma resposta positiva no corpo. Esse tipo de estresse em doses controladas é benéfico, pois induz o corpo a construir músculos mais fortes, melhorar a circulação sanguínea e liberar substâncias químicas que retardam o processo de envelhecimento. Seu conselho é simples: exercite-se pelo menos 3 vezes por semana, de forma que você perca o fôlego. Isso não só beneficia o corpo fisicamente, mas também tem efeitos profundos na saúde celular e, por extensão, no retardo do envelhecimento. Ele diz que essa prática pode reduzir significativamente as taxas de doenças relacionadas à idade. E claro que a musculação também é importante para a resiliência e independência. Manter a força muscular é fundamental para a independência funcional, especialmente à medida que envelhecemos. A capacidade de realizar tarefas cotidianas sem assistência é um aspecto importante da qualidade de vida na velhice. E suplementos? O que ele fala no seu livro best-seller Lifespan? Sinclair toma uma série de suplementos que acredita apoiar a sua saúde celular e retardar o envelhecimento. Isso inclui resveratrol, que é um composto encontrado no vinho tinto, que ele toma diariamente com iogurte para melhorar a absorção. Ele também consome NMN, que é uma forma de vitamina B3 que aumenta os níveis de NAD no corpo, um composto vital para muitos processos celulares, incluindo reparação do DNA e saúde mitocondrial, assim como regulação do ciclo celular. Além disso, ele toma metformina, que é um medicamento para diabetes, que tem sido promissor a estender a saúde e qualidade de vida, mesmo em indivíduos sem diabetes. Mas isso é ele. NMN, será que é benéfico ou é marketing? E os outros suplementos, como taurina, que também parece promissor, AKG. Veja, seu irmão acabou de ter seus suplementos para cachorro viverem mais aprovados. Então eu questiono se não existe algo financeiro envolvido. Mas outras coisas que ele cita são a importância de dormir bem para envelhecer menos, 7 a 9 horas com qualidade, regularidade,
ambiente de sono propício, além de exposição ao frio com banhos gelados que podem ativar o tecido adiposo marrom, que é um tipo de gordura que queima calorias para gerar calor e pode aumentar o metabolismo e reduzir a obesidade. E por outro lado, exposição ao calor, como nas saunas, induz proteínas e choque térmico que ajuda a prevenir o envelhecimento celular e reparar as proteínas danificadas. Além disso, o calor pode melhorar a circulação e desintoxicar. Eu espero muitos avanços nesse combate ao envelhecimento, por ter tanta gente com dinheiro interessada, e nós, meros mortais, também ganharemos com isso. Gostou do vídeo? Lembre de curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. Minhas dicas de como se livrar do açúcar, meu vídeo sobre como ganhar massa muscular após 50 e meu vídeo sobre o pior açúcar de todos, o grande culpado pela epidemia da obesidade. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.